Bem-vindos e bem-vindas a mais um Seu Direito. Hoje estaremos tratando um tema que interessa a todos nós. Pandemia, seu enfrentamento à Covid, a atuação da Alep e da própria OAB Pernambuco. Para tanto, estaremos recebendo João Paulo Costa, deputado estadual, e Diógenes Souza, que é o presidente da Comissão de Direito e Saúde da nossa OAB. Muito obrigada a vocês pela presença, sejam bem-vindos ao Seu Direito, é um prazer receber vocês aqui. Deputado, deixa eu começar perguntando uma coisa para você, que teve um mandato muito atuante e atento à questão da Covid, do enfrentamento da pandemia. Como foi isso na Alep? Primeiro, Isabela, agradecer a oportunidade de estar no programa Seu Direito, conversando com a população de Pernambuco sobre a atuação da Assembleia Legislativa, do nosso mandato, cumprimentar Diógenes, esse advogado competente, né, que tem prestado tanto serviço ao povo de Pernambuco, e eu acredito que o nosso mandato teve uma contribuição muito importante. Desde o início da pandemia nós procuramos apresentar diversos projetos de lei. Eu quero aproveitar a oportunidade de citar alguns, né, o projeto que obrigou todos os estabelecimentos comerciais a conter dispensadores de álcool em gel é de nossa autoria. Desde o início da pandemia já está em vigor no nosso estado. Também tem um projeto de lei que determina que as farmácias e drogarias de Pernambuco recebam as receitas médicas de forma remota, né? Para a população não precisar ir à farmácia presencialmente para comprar esse medicamento. Também já é lei no nosso estado, né? São diversas leis, mas eu vou aqui tentar sintetizar, Diógenes, e resumir, né, um pouco nossa atuação no combate à pandemia. Também tem uma lei que acredito que foi muito importante, né, que determinou que todos os asilos e congêneres tenham medidas, né, sanitizantes para fazer com que essa população idosa tenha uma possibilidade de contágio muito menor. Então, todos os asilos em Pernambuco contam com cabines de desinfecção, por exemplo, né? Então, essa foi outra lei de nossa autoria, muito importante, né? Eu costumo dizer que o parlamento tem se reinventado nesse momento de pandemia. A gente tem votado em prioridade projetos no combate à pandemia e também aprovamos diversos programas para retomar a economia no nosso estado, né? Que a gente sabe que muitos setores foram afetados economicamente durante a pandemia. A gente precisou aprovar muitas medidas para combater a crise sanitária, mas agora é hora da retomada da economia, porque a gente já observa que o plano de vacinação em Pernambuco tem avançado bastante. Pernambuco, para você ter uma ideia, Isabela Diógenes, já vacinou 6 milhões de pessoas na primeira dose e 3 milhões de pernambucanos, né, na segunda dose. Então, Pernambuco está próximo de vencer esse momento de pandemia, né? O governo tem investido muitos recursos na retomada da economia. Existe o plano retomada que já foi aprovado na Assembleia Legislativa, que vai investir 5 bilhões, né, em infraestrutura no nosso estado. O programa Emprego Pernambuco, que vai ajudar aquele empresário que queira contratar nesse momento, né? É um auxílio para esse empresário que queira contratar. E na Assembleia Legislativa a gente vai continuar trabalhando muito para retomar a economia, para gerar emprego e renda no nosso estado e fazer com que a gente vença esse momento de crise sanitária, de crise econômica que assola o nosso estado e o nosso país. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa. Prazer é nosso. Diógenes, a gente sabe que a Comissão de Direito da Saúde é uma comissão muito atuante na nossa OAB. Parabéns pela sua condução na presidência. Mas eu acho que na pandemia ela foi ainda mais demandada e isso foi ainda mais delicado. Bem, Isabela, obrigado também pela oportunidade de estar aqui no programa Seu Direito. Gostaria de parabenizar a sua atuação também, agradecer em nome de Mário, agradecer a ESA em nome de Mário Guimarães, a confiança da atual gestão da OAB, Bruno Batista, que nos delegou uma função importante e durante esse período da pandemia, efetivamente, a comissão teve que se fazer mais presente, né, do que no período anterior. Então, de fato, nós fomos bastante demandados, tá? No sentido de que a população mais carente estava precisando de informações. A questão da telemedicina, que foi algo novo, que veio efetivamente para ficar,
Nós tivemos vários questionamentos com relação à telemedicina também. Fizemos alguns pareceres nesse sentido, tá? Desde da situação pontual com relação a esses atendimentos médicos, né, que foram realizados de forma virtual, principalmente no início da pandemia, até parecerem no sentido de os profissionais terem efetivamente que serem vacinados ou não, essa priorização da vacinação. E aí, deputado, eu gostaria de parabenizar a sua atuação. Muito obrigado. À frente do seu mandato, inúmeras leis que foram aprovadas de sua autoria. A gente vem acompanhando que você vem desempenhando um papel importante, né? E a comissão, Isabela, está de portas abertas para receber todo tipo de sugestões e de críticas e para ajudar no que for necessário com relação a esse momento tão difícil. Essa questão da telemedicina, na verdade, está totalmente interligada com o projeto que o deputado falou, da questão das receitas remotas, isso. Que fizeram uma grande diferença, né? E eu acho que a pandemia, talvez, ela tenha nos alçado a um outro momento de tratamento da saúde, que veio para ficar, porque essa questão de atendimento remoto, eu acredito que, em termos de terapias, de uma série de alguns serviços médicos, eles não vão retroceder. Então, a pandemia ela acabou trazendo a necessidade de uma adaptabilidade, e agora que estamos adaptados, não queremos voltar atrás. Como é que vocês veem isso? Perfeito. Veja, com relação aos atendimentos, né, nas diversas áreas de direito, a Comissão de Direito de Saúde da OAB Federal, inclusive, emitiu um parecer em conjunto com todas as comissões estaduais, no sentido de que, efetivamente, essa foi uma mudança que foi antecipada, né? A telemedicina ela já é desenvolvida desde 1945. No Canadá, a primeira especialidade foi a radiologia e nos Estados Unidos foi a psiquiatria. E os planos já vinham tentando adotar esse trabalho remoto. Com uma certa dificuldade, né? Tinha que se encontrar um caminho, um equilíbrio nessa relação, mas com a pandemia, efetivamente, isso foi antecipado 100%. Com relação a algumas especialidades, como perícia, que a maioria dos médicos peritos entendem que é difícil de realizar a teleperícia, tendo em vista a necessidade de examinar o paciente presencialmente, nós temos várias outras especialidades que podem ser efetivamente prestadas através da telemedicina. Esse projeto de lei foi de fundamental importância para que a população pudesse pedir na sua residência, né, porque nós ficamos aí no lockdown um período relativamente grande, né. Graças à OAB, os advogados puderam atuar com uma atividade emergencial e pudemos exercer efetivamente a nossa profissão. A OAB fez um trabalho muito importante nesse sentido, mas algumas especialidades realmente vieram para ficar, né? E tem só que aperfeiçoar efetivamente esse relacionamento, entendeu? Com o médico ou com o paciente. Esse projeto, eu acredito que foi muito importante porque é importante explicar à população que, inclusive para medicamentos controlados, né, ela pode enviar para o sítio eletrônico da farmácia, ou por WhatsApp, ou por e-mail, e a farmácia vai disponibilizar o medicamento, né, no endereço do consumidor. E aproveitando que estamos falando da telemedicina, eu quero falar aqui que tem um projeto também que tramita na Assembleia Legislativa, de nossa autoria, que cria algumas regulamentações na telemedicina em Pernambuco, porque eu vinha observando desde o início da pandemia que estava sendo muito praticado, né, a telemedicina no nosso estado, e cria algumas regulamentações que eu tenho certeza que a gente vai conseguir aprovar esse projeto. É também mais um projeto de nossa autoria, aproveitando, né, que a gente observou que a telemedicina em Pernambuco vem avançando muito, como vem avançando em todo o país, né? Ou seja, as necessidades da pandemia trazendo aí novas legislações e atualizando o nosso paradigma. Importante, nós colocamos inclusive a Comissão de Direito de Saúde à disposição para discutir nossa experiência, as queixas, as demandas que chegaram até a OAB. Né? Essa gestão atual da OAB, nosso presidente Bruno Batista sempre ressalta a importância de estar com as portas abertas para o cidadão como um todo, então a OAB Cidadã, então nós temos realmente que fazer esse trabalho e em conjunto com a ALEP nós podemos dar algum suporte e auxiliar de alguma forma.
Isso, eu posso combinar, Deus, dele receber lá no gabinete e a gente Perfeito. discutir esse projeto, né, para fazer algumas alterações, se for necessário, Perfeito. e a gente procurar aprovar no nosso estado o mais rápido possível. Viu? É essa aproximação entre as casas da cidadania que faz todo mundo ganhar. Isso, Exato. verdade. É isso, Isabela. Importante. Exatamente. Importante. Deputado, qual outro projeto o senhor destacaria como relevante e oriundo das atenções específicas nesse momento, né, de crise sanitária que a gente ainda está vivendo? Eu acredito, Isabela, que o parlamento, né, em conjunto com o governo do estado, tem feito um grande trabalho no enfrentamento à pandemia. Eu, muito preocupado com alguns setores da economia, eu vinha defendendo uma retomada gradativa e responsável nesse momento, né? Porque a gente, como viu o plano de vacinação avançando, a gente tinha que fazer com que alguns setores pudessem retomar, né? E eu vou citar aqui o setor de eventos, por exemplo, né? Eu conheço muitos produtores que estão há muito tempo, né, sem trabalhar, e eu não falo só dos produtores, né? Quem monta a estrutura dos eventos, quem faz parte da segurança, músicos, artistas, essa parcela da população estava há mais de 1 ano e meio sem trabalhar. Eu fiz audiências públicas conversando com todo esse setor e o governo recentemente liberou, lógico que tomando todos os cuidados, eventos para 2.500 cidadãos. Nesse momento de pandemia, a população vai poder comprovar que está vacinada nas 2 doses e daí vai poder entrar nesses estabelecimentos, né? Eu acho que isso foi uma grande vitória do setor de eventos, porque vai poder voltar a viabilizar, né, esses eventos, a população vai poder voltar a socializar, vai poder participar desses eventos e vai ser criado um certificado que se chama Passe Seguro PE, né? Que aquele produtor que faz o evento, ele vai baixar um aplicativo, ele vai contratar um aplicativo e esse aplicativo vai gerar um QR Code que é justamente esse Passe Seguro PE, que foi criado pelo governo do estado, foi aprovado na Assembleia Legislativa. É uma autenticação, basicamente, para a população poder voltar a ingressar em eventos e também em estádios de futebol, né? Eu sou presidente da Comissão de Esporte e Lazer na Assembleia Legislativa e eu também vinha observando que muitos clubes de Pernambuco vinham passando dificuldades financeiras porque, basicamente, a maioria desses clubes tem a sua receita oriunda dos jogos, né, de bilheteria, né? Citar aqui, por exemplo, o Santa Cruz, que está numa situação delicada, indo para a 4ª divisão, porque acredito que tem uma torcida muito grande que não pôde comparecer aos estádios, né? E agora vai poder comparecer. E tudo isso movimenta a economia, né? O futebol é muito importante para a economia, o setor de eventos gera muitos empregos no estado de Pernambuco, né? E eu acho que o governo e o parlamento têm tido um olhar muito importante, não só no avanço da vacinação, mas também na retomada da economia, né? Já citei aqui uma série de investimentos do governo do estado, uma série de programas. Também foi criado um auxílio para os artistas, começo do ano passado, para esses artistas que não estavam podendo se apresentar, ter um auxílio financeiro, né? Então, assim, eu acho que a população está muito bem representada no parlamento estadual, o parlamento tem cumprido um papel muito importante e o governo realmente cresceu nesse momento de pandemia, né, atendendo todas as demandas da população. O que foi um desafio muito grande, né? Porque no plano federal a gente estava vendo um desserviço no que concerne a conscientização sobre a vacinação. Exatamente. Então, nunca foi tão necessário a atuação dos governos locais para que a população se conscientizasse. Então, atuações como essa do passe é muito importante para que a gente entenda que vacina é necessário, negar vacina é negar ciência. Exatamente. Então, eu quero concordar com você, Isabela. Não estou aqui para ser pró-Bolsonaro ou contra Bolsonaro, né? Mas acredito que ele minimizou a pandemia em diversos momentos, né? Declarações extremamente infelizes, que não são declarações de um presidente da República que foi eleito de forma legítima, né? Minimizando a pandemia, contra a vacinação, uma vergonha que passou recentemente agora lá na ONU, o único presidente da República que não estava vacinado, né? Então, assim, realmente foi muito importante o papel dos governadores nesse momento, que não esperaram o governo federal e enfrentaram a pandemia, né, com muita determinação, empenho.
Tanto que o nosso estado, há 5 meses atrás, estava com 95% dos leitos de UTI ocupados. Hoje a gente já tem, é um número importante, mas diminuiu bastante, 35% dos leitos de UTI ocupados, porque a vacinação vem avançando, os setores estão retomando, a gente observa o plano de flexibilização liberando funcionamento de restaurantes, funcionamento de diversos setores da economia e os casos não sobem. Então, realmente, Pernambuco está próximo de vencer esse momento, né? A vacina tem funcionado, né? A vacinação é. realmente tem funcionado. Concordo integralmente com o que João Paulo Costa mencionou agora, no sentido de que existe realmente uma redução do número de leitos das pessoas contaminadas. Né? É verdade, verdade. Na verdade, a gente tem 2 desafios grandes agora. A questão da retomada da economia, porque a gente tem setores tremendamente impactados. Alguns o senhor já ponderou aqui. Como de eventos. Né, como de eventos. O próprio setor de restaurantes, toda essa parte de lazer, ela ficou muito prejudicada. Isso. E nós temos um reflexo direto da pandemia, que é a questão da saúde mental, que é um outro problema que a gente vai ter que enfrentar. E, enfim, parece a próxima pandemia, na verdade, né? Os reflexos da pandemia. Verdade. Verdade. Diógenes, e a comissão, como é que ela tem atuado nesse momento? Bem, Isabela, logo no início, né, da pandemia, onde nós tivemos o lockdown, nós tivemos um desafio muito grande. Na realidade, todo o sistema OAB, a ESA nos deu um apoio necessário, mas muito mais do que vinha fazendo. A ESA, efetivamente, a Escola Superior da Advocacia, também dirigida pelo nosso diretor-geral Mário Guimarães e por você, nos deram suporte, né, em tempo recorde. Eu passei a ter um contato com o Mário, acho que dia sim, dia não, eu conversava com o Mário, no sentido de pedir o apoio efetivamente, logístico e esse aparelhamento dos eventos virtuais. Então, nós fomos demandados para falar sobre alguns temas, então fizemos vários eventos para passar para a população o entendimento que estava sendo abordado. Então, fizemos parceria com o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, fizemos um evento sobre a questão da telemedicina inicialmente, que foi o tema mais abordado, depois sobre a questão da vacinação. Então, fizemos eventos com o Conselho Regional de Medicina, Conselho de Psicologia, e eu acho que nós fizemos uma média de 4 eventos por mês no início da pandemia, todos eventos virtuais, né? Com esse apoio inestimável da ESA. Sem a ESA, nós não teríamos conseguido efetivamente desenvolver o trabalho que nós desenvolvemos no ano passado. E agora nós estamos numa fase de tentar realizar os eventos híbridos, né? Recentemente fizemos o lançamento de um livro da Judicialização da Saúde e Bioética, um livro que foi organizado por mim, Vinícius Calado e Luísa Trindade, com vários autores, onde nós temos aqui a participação de Maria de Fátima Freire, que é uma pessoa especialista no direito bioética. Eu gostaria até se você me permitir, presentear aqui o deputado João Paulo Costa. Muito obrigado. Sobre esse livro. Trouxemos mais 2 exemplares para você levar para a biblioteca da Alep. Com certeza. E esse também foi um trabalho importante da comissão, com o apoio da ESA também, onde nós abordamos vários temas, né? Todos relacionados praticamente com o direito de saúde e principalmente com relação ao Covid. Então, foi um desafio, né? Está sendo um desafio. Esse lançamento do livro, que ocorreu há 15 dias atrás, foi de forma híbrida, aqui também na ESA, onde nós podemos transmitir ao vivo para as pessoas que ficaram em casa. Esse talvez seja um novo formato Sim. de realização dos eventos híbridos. Realmente nós precisamos voltar a ter esse convívio social, porque essa futura pandemia, né, na área mental pode ser que realmente nos assole, e nós estamos tentando fazer o que é possível dentro desse contexto, dessa nova realidade. Esse foi o grande desafio da escola. Como continuar a cumprir a sua função, que é levar a educação para a advocacia pernambucana. E chegou um momento que a gente fazia tantas lives e tantos eventos
que minha mãe perguntou ao meu mais velho, o que é que sua mãe tem feito na pandemia? E ele disse, lives, vovó. Então, eu acho que bom que a gente conseguiu cumprir esse papel, Diógenes. Eu agradeço a parceria das comissões. Sem as comissões, a gente não conseguiria produzir tantos eventos e tantas temáticas. E aí você pontuou uma coisa que é interessante. 2 legados positivos eu vejo da pandemia. Nossa capacidade de adaptação. A gente se adapta. Verdade. E um outro ponto positivo é o híbrido. Veio para ficar. Que simplifica muitos eventos. Antes, a logística para trazer todos os palestrantes que a gente queria era algo extremamente complicado. Você tinha que necessariamente viajar para fazer, às vezes, uma reunião, que hoje a gente entra num aplicativo e rapidamente consegue resolver. Verdade. Quais são os legados positivos que vocês observam aí da pandemia? Um grande exemplo é a Assembleia Legislativa, né, Isabela? Antes da pandemia, as comissões aconteciam segunda, terça e quarta-feira, e as sessões plenárias segunda, terça, quarta e quinta, né? E hoje, durante a pandemia, a Assembleia Legislativa só está funcionando de forma remota e as comissões, que é a Comissão de Justiça, que é a comissão que vota a constitucionalidade dos projetos, a comissão mais importante da casa, acontece na segunda-feira, e depois as comissões de mérito, né? Esporte e lazer, educação, saúde, enfim, na quarta-feira e na quinta-feira o plenário. Mesmo com essa quantidade de sessões reduzidas, a Assembleia está funcionando normalmente. Inclusive a gente tem aprovado uma quantidade de projetos muito maior, né, porque a gente tem dado agilidade na votação das matérias, todas as votações relacionadas à Covid-19, à retomada da economia no Estado, estão sendo votadas no regime de urgência, e eu acho que realmente essa é uma modalidade, a modalidade remota que veio para ficar, né, Diógenes? Eu acho que, do ponto de vista da atuação dos advogados, sabe, Isabela, eu acho que é importante nós ficarmos com o lado positivo da pandemia, mas nós temos que olhar para o futuro com muita cautela e muito cuidado, porque o Poder Judiciário, por exemplo, foi o primeiro a parar e está sendo o último a voltar. O Poder Judiciário está voltando, voltou às atividades presencialmente agora, né, no último dia 20 de setembro. Então nós temos que ficar muito vigilantes também com relação à atuação futura, né, dos entes públicos, principalmente. É bom ouvir, né, o deputado João Paulo Costa dizer aqui que a atuação dos deputados está sendo... vocês estão dando continuidade ao trabalho, mas nós temos que ter muita atenção, sermos muito vigilantes, contamos com o apoio do Poder Legislativo para que não haja um retrocesso, né? Sobretudo no atendimento dos advogados. Sobretudo o atendimento dos advogados e que reflete o atendimento do jurisdicionado, né, da população. Então, nós tivemos 2 embates muito difíceis com o Tribunal de Justiça, que um foi a questão do aumento das custas, que infelizmente foi aprovado, e o outro é com relação ao fechamento de algumas comarcas. Do ponto de vista da OAB, da questão legal e da prestação de serviço, é inaceitável nesse momento que o tribunal tente reduzir custo fechando comarcas, né? Nós no estado geograficamente grande, Pernambuco, com 180 e poucos municípios. 184. Nós temos várias comarcas, várias cidades que não têm o Poder Judiciário lá diretamente, comarcas pequenas, mas o tribunal tem tentado fazer um trabalho onde pode ser que mais de 10 comarcas sejam fechadas. Então, nós temos que ficar atentos a essa nova realidade e não permitir que o lado bom da pandemia, que é o atendimento telepresencial, de forma híbrida, como for, seja reduzido. Então, nós temos que ampliar a nossa visão como membro, como conselheiro aqui da casa, e atualmente estou como presidente da Comissão de Direito de Saúde. Nós temos que ter um olhar muito atento para o futuro nesse sentido. Nós não podemos, de forma alguma, retroceder, como eu disse agora há pouco, no sentido de o atendimento ser reduzido, né? Até porque se reduz o atendimento, você reduz a cidadania das pessoas, você reduz, na verdade, o acesso à justiça. Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o papel da OAB é um papel para além do órgão de classe, porque muitas vezes as pessoas perguntam, por que a OAB está se metendo nisso? Porque tem que se meter, não é uma questão de prerrogativa de advogado ou de direito dos advogados, na verdade é direito dos cidadãos. As pessoas têm o direito
a terem acesso à justiça e só terão através de um advogado e só terão se efetivamente forem recebidos, se efetivamente obtiverem resposta em prazo razoável, se efetivamente puderem escolher agora, já é uma realidade, se terão audiências presenciais ou audiências remotas. Exato. Então, que o remoto veio para ficar e é bom, mas a gente tem que ter cuidado para que isso não vire uma regra, porque a gente tem uma série de pessoas que são marginalizados digitais. Então, a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção a isso, né? Perfeito. Mas a gente já está se encaminhando, infelizmente, para o fim do programa. E eu gostaria, então, de pedir a vocês que compartilhassem com os nossos telespectadores uma sugestão de leitura. Tem um livro, Isabela, que se chama Essa República Vale uma Nota, né? Que é de Otávio Guedes e Daniel Souza, que conta a história da República, a história política do Brasil, desde Deodoro da Fonseca até a eleição do presidente Jair Bolsonaro, de uma forma muito didática, né? Que é através de colunas de jornais da época. Então, é uma forma da população poder entender a história política do Brasil de uma forma muito rápida. É uma leitura muito importante que eu deixo aí para todos os nossos telespectadores essa sugestão. Já gostei da dica, esse eu não li ainda. Vou botar na minha lista, pessoal. Diógenes. Nós temos essa sugestão do livro que acabou de ser lançado, que é sobre a judicialização da saúde e bioética. Ele está disponível gratuitamente no e-book, então nós vamos disponibilizar o link. E gostaria também de indicar um livro que foi coordenado pelo Departamento de Geografias Humanas de Direito e Filosofia da USP, que fala sobre o passado, o presente e o futuro do Covid-19. Trata sobre todos os aspectos relacionados ao Covid, e principalmente no que tange a questão humana, e faz um paralelo com a questão geográfica e econômica. Então, um livro que contribuiu muito para a nossa realidade atual. E que talvez traga aí luzes sobre o futuro que a gente vai ter que viver ainda, né, com os reflexos da Covid durante muitos anos, não adianta. Verdade. Para a gente finalizar um bate-bola, eu falo uma palavra e vocês respondem com a palavra que vier na cabeça de vocês. Pandemia, Diógenes. Isabela, em uma palavra eu não vou conseguir resumir, mas eu acho que é humildade, muita união e amor. Superação. Pernambuco. História, luta e resistência. Estado libertário, né, de muita gente guerreira, trabalhadora, e que provou na pandemia a sua capacidade de se reinventar, né? E é um estado que está muito próximo de vencer, e o Parlamento Estadual vai estar sempre à disposição do povo de Pernambuco para a gente continuar levando melhorias para o povo desse estado que eu tenho tanto orgulho de dizer que sou pernambucano e sou deputado desse estado. Vacinação. Conscientização e necessidade. Eu vou seguir o meu amigo Diógenes, que eu acho que ele foi muito feliz, né, nessa colocação, porque é uma necessidade, né, e toda a população tem que ter consciência que é importante se vacinar para a gente poder fazer com que o nosso estado fique imunizado o mais rápido possível, né? Hoje, Pernambuco tem 30% da população vacinada em 2 doses. Como temos 9,5 milhões de habitantes, a gente precisa avançar muito ainda, então é importante que a população tenha essa consciência. Democracia. Fortalecimento das instituições. Tem uma frase de Abraham Lincoln que eu acho muito interessante, que ele diz: a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, né? Eu acho que é uma forma de resumir o que é democracia para a população. Deputado João Paulo, muito obrigada pela sua disponibilidade, por participar do Seu Direito. Diógenes, meu amigo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço, Isabela, a oportunidade da gente falar um pouco sobre a nossa atuação na Assembleia Legislativa, no combate a essa crise sanitária, essa crise econômica que vive o nosso Estado. E o nosso mandato estará sempre à disposição de participar do programa, porque é muito importante, né, essa interligação do Poder Legislativo com o Judiciário. Diógenes, muito obrigado também por participar do programa. Nosso gabinete está à disposição para a gente discutir, né, alguns projetos de lei que já estão tramitando na casa, fazer algumas alterações se for necessário e trabalhar em prol do povo de Pernambuco. Muito obrigado, deputado. Eu gostaria de agradecer a você, Isabela, parabenizar pelo programa Seu Direito, que tem trazido muitas informações, debates como esse, e agradecer ao deputado pela companhia, parceria, por ter aberto as portas da ALEP para nós podermos ajudar. Parabéns, Isabela, pela condução do programa, né, que apresentou tão competentemente
esse programa que leva tanta informação com credibilidade ao povo de Pernambuco. Muito obrigada pela generosidade e vocês continuem atentos. O Seu Direito sempre trazendo temas interessantes, pautas relevantes para uma cidadania mais ativa. Fique conosco, até a próxima.